Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo, aluno da terceira série do Colégio Embraer de Botucatu e hoje estarei dando aula de desenvolvimento e argumentação do cursinho Voe Alto. Bom, vou começar essa aula introduzindo o que é o desenvolvimento no corpo do texto. O desenvolvimento é a parte que o candidato deve dar ênfase ao seu ponto de vista. O ponto de vista que foi apresentado na introdução, e você vai tornar ele mais sólido. Ele vai ser desenvolvido pelo segundo parágrafo e pelo terceiro. Esses parágrafos sendo o segundo parágrafo chamado de D1 e o terceiro de D2. Bom, pense na redação como uma receita de bolo. Na introdução, você vai apresentar a sua tese, que seriam os ingredientes, aquilo que é preciso. E já no seu desenvolvimento, você vai colocar aquilo que é necessário para que seu desenvolvimento e a forma como ele deve agir. Agora vamos para algumas formas de argumentar. Você pode argumentar através de repertórios, aqueles que têm a função de dar credibilidade ou contexto ao argumento. Por que credibilidade ou contexto, ou não só credibilidade? Muitas vezes você pode utilizar um filme para mostrar uma realidade, como por exemplo o filme do menino que descobriu o vento. Você pode mostrar e contextualizar a forma como a tecnologia impactou na vida dele, certo? E a argumentação, ela tem que estar relacionada com a tese. Isso é uma coisa muito importante. Você tem que seguir durante o texto sempre o mesmo ponto de vista. Você não pode dissociar ele da sua introdução ou do resto do texto. O texto ele tem que ter uma sequência lógica. E busca sempre apontar a causa da problemática e algumas formas de resolução. Existem várias formas de argumentar, como por exemplo contra-argumento, entre outros. Você também pode argumentar por dados estatísticos, filmes e séries, livros, pensadores e alusão histórica. Agora eu vou explicar bem por cima mesmo como funciona cada um. Os dados estatísticos, você, por exemplo, vai falar que 50% da população sofre com insegurança alimentar. Isso é um dado estatístico que você utiliza para quê? Para mostrar a causa da problemática e como isso impacta na vida das pessoas e dar credibilidade ao seu argumento. Filmes e séries, em sua maioria, vão mostrar como forma de contextualização da problemática e como isso faz com que a vida das pessoas seja um problema. Como no caso do menino que descobriu o vento, que eu já havia falado. Então, no menino que descobriu o vento, nós vemos que ele sofre com a falta de tecnologia adequada e com a insegurança alimentar. Você poderia utilizar isso como, por exemplo, para falar sobre como as pessoas sofrem quando elas não têm educação de qualidade, quando elas não têm tecnologia adequada, quando realmente não há condições para que elas possam vir a ter acesso ao alimento. Livros que a gente pode utilizar tanto para contextualizar, tanto para refutar como contra-argumento, como, por exemplo, aquele livro lá, o Leviatã do Thomas Hobbes, que ele fala que é dever do Estado garantir segurança e bem-estar à população. Esse livro a gente pode utilizar para culpar o Estado, que é uma estratégia bem interessante na maioria das vezes. Pensadores, que entra no caso de você mostrar a ideia deles e fazer com que isso se contextualize na atualidade. Como, por exemplo, a fala do Immanuel Kant, e uma fala que eu gosto bastante particularmente, que ela fala: o homem é aquilo que a educação faz dele, ou o homem não é nada sem educação. Essas duas falas, elas utilizam que você pode utilizar elas também para contextualizar quanto para utilizar na sua argumentação. E dentre outros, porque o repertório é o seu conhecimento de mundo. Aquele seu conhecimento de mundo que você vai utilizar para trazer, trazer um contexto ou credibilidade à argumentação. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estruturação do primeiro parágrafo. É recomendado que ele seja iniciado com um conectivo de introdução ao argumento, como por exemplo em primeira análise, primeiramente, neste contexto. Pense comigo que você vai primeira coisa que você vai fazer no seu texto, a primeira coisa, tá vendo? Você vai apresentar a sua ideia. Como você vai apresentar a sua ideia? Como a gente vai ter um exemplo depois, mas por exemplo, eu já apresento qual vai ser meu ponto de vista logo de cara. Como por exemplo, primeiramente é válido destacar. Nananana. A gente vai ter um exemplo depois e eu falo um pouquinho mais sobre isso. Em seguida, você tenta adicionar informações e repertórios que contribuam para que o texto se desenvolva de maneira fluida. Nessa parte, você vai desenvolver seu desenvolvimento. Você vai trazer uma argumentação, a fala que você tem que trazer, gente, desculpa. A fala que você tem que trazer, o livro que você tem que trazer para trazer esse problema com uma equipariedade, mostrar que isso é uma causa real na sociedade. E você tem que desenvolver o texto de maneira fluida, é claro. Aí
é pertinente lembrar que todo parágrafo é um mini-texto. O que é todo parágrafo é um mini-texto? Você tem que ter três períodos, você tem que ter uma sequência lógica, você tem que ter um começo, que seria o primeiramente, o seu desenvolvimento, que seria esse parte que você adiciona os repertórios, mostra seu ponto de vista, e a conclusão, que muitas vezes você vai utilizar do logo, sendo assim, e outros conectivos que indicam que você está dando final àquele parágrafo. Agora a gente vai fazer um exemplo com o tema do Enem de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aqui a gente tem um exemplo de D1, em que eu vou explicar mais detalhadamente sobre aquilo, mas primeiramente eu vou ler ele para vocês. Deve-se destacar, primeiramente, a maneira como produções cinematográficas agregam na formação social do cidadão. O sociólogo Pierre Bourdieu defende, em sua tese, o capital cultural, sendo esse a capacidade do indivíduo em usar os conhecimentos sobre manifestações culturais como forma de mobilização social e obtenção de vantagens em meio ao contexto em que ele se insere. Sendo assim, a sétima arte, como as demais expressões artísticas, contribuem para a formação de um senso crítico mais sólido acerca das necessidades de sua nação. Logo, ao se promover o acesso ao cinema a todos, seria possível uma maior igualdade frente ao acesso à filmografia e desenvolvimento humano de cada indivíduo, rompendo com os estigmas impostos pelo padrão elitista brasileiro. Então, beleza, gente. Eu vou explicar esse parágrafo mais detalhadamente agora no próximo slide. Bom, gente, agora eu vou explicar mais ou menos como é que esse parágrafo está sendo desenvolvido. Aqui não deve se destacar, primeiramente, a maneira como as produções cinematográficas agregam na formação social do cidadão. Eu faço aquilo lá que eu falei para vocês, que é começar com o conectivo e apresentar a causa problemática. Que qual seria a causa problemática? Que nesse caso não tem uma causa problemática, mas sim a forma como ele traz benefícios, que também pode ser uma maneira de argumentar. Agora, eu já venho como repertório. O sociólogo Pierre Bourdieu defende sua tese por capital cultural, sendo esse a capacidade do indivíduo em usar seus conhecimentos sobre manifestações culturais como forma de mobilização social e obtenção de vantagens em meio ao contexto em que ele se insere. Então, eu trago aqui o repertório para reafirmar aquilo que eu falei. Então, eu venho aqui e provo. Olha, deve-se destacar que elas trazem benefícios. Então, o meu repertório ele dá credibilidade. Então, já entenderam como é que está funcionando? É tudo uma relação que tem que estar interconectada, como eu falei dos três períodos. Então eu já venho com o meu ponto de vista e a minha conclusão junto. Sendo assim, a sétima arte, como as demais expressões artísticas, contribuem para a formação de um senso crítico mais sólido acerca das necessidades de sua nação. Logo, ao se promover o acesso ao cinema a todos, seria possível a maior igualdade frente ao acesso à filmografia e desenvolvimento humano de cada indivíduo, rompendo com os estigmas do padrão elitista brasileiro. Ou seja, eu venho com o meu ponto de vista. Eu venho aqui e falo: olha, isso traz coisas boas, e por isso ele tem que ser aplicado na sociedade. Eu trago meu repertório para provar, afirmo e com isso eu venho desenvolvendo, entrelaçando o tema, discutindo ele. Agora a gente vai falar um pouquinho da estruturação do segundo parágrafo de desenvolvimento. Nesse caso, que é o segundo parágrafo, você tem que utilizar a mesma fórmula, que seria a mesma receitinha de bolo que a gente utilizou para, como eu vou brincadeiras à parte, o mesmo modo de preparo que você utilizou para fazer o parágrafo anterior. Só que tem um porém, você tem que utilizar ele com conectivo de adição, porque você vai adicionar novas ideias ao seu texto. E você tem que tomar cuidado para não cair na argumentação circular. O que seria uma argumentação circular? Eu vou e falo a mesma coisa no parágrafo, o que certamente é um problema. Porque, vamos supor, pensa comigo, eu tenho que apresentar como isso impacta na vida da sociedade. Se ele impacta só um meio, ele impacta vários outros aspectos, tem várias outras pessoas que são culpadas por isso, várias formas de melhorar, entende? Agora eu trago aqui para vocês um exemplo de segundo parágrafo. Então eu vou ler ele para vocês, para a gente conseguir depois fazer os apontamentos e explicar ele. Além disso, é preciso destacar a ineficiência da máquina pública em promover políticas de incentivo, limitando a infraestrutura cinematográfica da nação. O autor Thomas Hobbes, em sua obra O Leviatã, afirma que é dever do Estado garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos. Dessa forma, ao negligenciar a democratização do cinema, o poder governamental não obedece sua lógica e passa a falhar em promover a qualidade de vida da população. Ou seja, uma vez que seu auxílio seja eficaz, seria possível facilitar o estigma e a quebra de paradigmas sobre a sétima arte. Então aqui, o que eu faço nesse parágrafo? Eu trago o meu tópico adicionando a informação no meu tópico frasal, que seria a introdução do tema, e apresenta a causa problemática e o agente que faz ela. Então eu falo, além disso, é preciso destacar a ineficiência da máquina pública em promover políticas de incentivo. Então eu trago a causa problemática, que é a máquina pública não incentivar. Gente, sempre a receitinha de bolo, sempre apontem a causa problemática nesse primeiro período.
Depois eu já venho contextualizando com o repertório, que é o livro O Leviatã, do Thomas Hobbes. E com isso eu trago que o Estado tinha que estar fazendo isso, porque ele tem que estabelecer e garantir a segurança dos cidadãos. Então, depois eu venho e contextualizo ele com o tema. Dessa forma, ao negligenciar a democratização do cinema, o poder governamental não obedece sua lógica e passa a falhar em promover qualidade de vida da população. Então, vocês já conseguem observar como mais ou menos a gente vai caminhar, né? Eu vou dar o repertório e vou contextualizar com isso tinha que estar acontecendo, mas não está. E depois eu ainda falo que uma consequência dessa ação que eu apresentei, né, que uma vez que o auxílio fosse eficaz, seria possível quebrar os paradigmas sobre a sétima arte, que é o cinema. Percebe-se também a forma como eu utilizo os sinônimos, né? Cinema, certa arte para e outros meios para não repetir palavras. Isso é extremamente importante, porque nós temos a competência da gramática e a competência da coesão, que ela vai avaliar exatamente isso. Então, pessoal, aqui a gente tem uma síntese de tudo que a gente falou. Então, eu vou repassar um pouquinho ela brevemente para vocês. Então, você tem que apresentar no seu desenvolvimento a causa da problemática, como impacta na vida da população, fazer um texto com 3 períodos, começo, meio e fim, apresentar seu ponto de vista, trazer as consequências, as causas das consequências e, além de tudo, trazer os repertórios também, que eles vão ajudar bastante na sua nota. Para qualquer redação que vocês queiram corrigir, vocês podem enviar no e-mail que estará na descrição e também, se você for de São José e de Botucatu, vai estar separado. E também procurem sempre praticar a prática da escrita, que ela tem que ser uma prática constante para conseguir fazer com que vocês melhorem. É isso, qualquer dúvida estou à disposição.